que ir ao templo? Para que sentar em cadeiras? Para que cultuar? Eu posso ser crente da minha forma, da minha maneira, do meu jeitinho. Eu não tenho nenhuma dificuldade das pessoas se divertirem. Eu não tenho nenhuma dificuldade das pessoas de passearem. Mas, meus irmãos, Deus nos deu 7 dias e uma boa parte da sociedade trabalha apenas 5 dias. Sobrando para uma boa parte da sociedade 2 dias que nós chamamos de final de semana. Olha, tem sábado. Não marque nada aos domingos. Não fiquem chateados comigo. É apenas uma palavra de carinho. É apenas uma palavra pastoral. Quando nós abrimos concessões, gradativamente nós vamos vendo que mais concessões vão entrando, e nós simplesmente vamos ficando no caminho. Institucionalização é sim uma das palavras desse tempo. Outra palavra é o que chamamos de relativismo. Já diziam alguns pensadores, verdade? Não. Existem verdades. Porque é verdade para você, não necessariamente é verdade para mim. Depende da ótica, depende da forma como está sendo visto, depende da maneira como está sendo ali abordado. Com esse relativismo, nós percebemos claramente alguns pilares de moral, da moral, do caráter, sendo muito, mas muito espancados. Ou espancados. Não. Isso pode ser errado para você, mas para mim é muito certo. Isso tem muito sentido para mim. Fica no teu canto que eu fico no meu, do meu jeito, da minha forma. Não. Você está dizendo que é dessa forma a verdade, mas eu não enxergo desse jeito. Porque para mim é Deus, mas todos os caminhos levam a Deus. Claro, todo mundo vai ter que se apresentar diante dele. O ponto é, alguns vão para o céu e outros vão queimar no caldeirão do inferno. Um local que não foi preparado para o ser humano. O inferno não foi preparado para o ser humano. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Entrou espancando. A quebra de autoridade, a quebra de moralidade, a destruição de pilares de caráter. Sim, o tempo louco, o que estamos vivendo. Tempo em que, ao mesmo tempo, as instituições estão sendo espancadas, se levantam agora conhecidamente aquilo que chamamos de influências, pessoas que tornaram-se guias de uma geração. Agora levar minha esposa ao serviço, estava ouvindo algumas músicas e eu falei, Mona, eu continuo ouvindo as músicas cristãs. Mas eu não aceito, no meu coração não bate, uma geração que está sendo discipulada por cantores que nem mesmo têm compromissos com Deus, só tem uma voz bonita. Pessoas que estão sendo pastoreadas por cantores, por músicas, que às vezes nem apontam para Deus. Louvores, música é louvor, o ponto é louvor para quem? Existem louvores que são para Deus e existem louvores que são para o homem.
Geração que está sendo discipulada por, desculpe o termo, mas por pessoas desequilibradas do YouTube. Estava vendo uma pessoa conhecida aí, do qual não é ético, e não vou citar o nome, mas dizendo que o burrinho entendeu a mensagem. Eu falei, poxa vida. O que quer dizer com isso? Aí me deu vontade de ouvir. Mas ao mesmo tempo que me deu vontade de ouvir, eu ouvi lá os minutos. Era quase 1 hora de mensagens. Aí sabe o que eu pensei? Não vou perder meu tempo gastando 1 hora para ouvir isso. O tempo está muito seletivo. Não dá para perder tempo com coisas que não tem nada a ver. Precisamos focar naquilo que realmente vai nos dar direção. Me desculpa aos que não entendem dessa forma, mas não há uma direção, não há um caminho, se nós não nos abrirmos para aquilo que está sendo falado através de um norte. Qual o nosso norte? A Bíblia. A palavra de Deus. Os jovens estavam conversando um tempo atrás de um menino que se tornou um líder, né? Líder. E ele tem, parece que quase 3 milhões de seguidores. E ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus em linguagem humana, que Jesus pecou. E aí me deu curiosidade de descobrir quem era aquele rapaz. E aí sim eu pesquisei. E meus irmãos, eu entendo que essa pessoa só tem esses seguidores porque esses 3 milhões que estão seguindo não leem a Bíblia. Porque se lessem a Bíblia, perceberiam que aquele cara pode ter um rostinho bonito, pode falar a linguagem do tempo, pode usar calça rasgada, pode meter maquiagem na cara para sair bonito na filmagem, mas no final, aquilo que ele fala está gerando morte, não vida. Está gerando destruição e não edificação. Não adianta ficarmos confortados na terra e tirarmos os nossos olhos do céu. Mensagens que nos levam a refletir como podemos ter uma vida boa aqui na terra. Somente isso não está nos preparando para uma vida nos céus. São neófitos, são meninos que tem apenas responsabilidades com os seus caprichos, com os seus likes, com os seus ditos elogios. Todas as vezes que falta liderança ao povo, o povo tendencia a bater cabeça. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto, algumas versões bem, conforme os seus pensamentos. Isso não é novo, aconteceu lá em Gênesis capítulo 6, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram bonitas, escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Nós chamamos aqui da corrupção generalizada do ser humano, da raça humana, Gênesis capítulo 6. Pessoas que já não reconhecem a autoridade e que seguem conforme seus pensamentos. Paulo lá na frente vem dizendo em Timóteo que nós devíamos tomar cuidado com esses líderes que vão de casas em casas, arrebanhando para si pessoas que não querem ouvir a palavra, mas querem ouvir aquilo que elas desejam ouvir, e não aquilo que Deus tem para elas. A Bíblia diz em 2 Timóteo,
capítulo 3, versículo de número 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Não dá para nós alimentarmos morte, a morte na panela. A morte na panela. E se nós não levantarmos, não gritarmos, pessoas continuarão morrendo. Tem que ter pelo menos, que diga: a morte na panela. É alimento, mas está contaminado. Não coma isso, é envenenado. Saiba disso, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar para toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistiram à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Diante disso, eu quero aqui tecer algumas considerações. Primeiro, quando o povo não tem uma direção, qualquer caminho lhe parece bom. Fala comigo, quando o povo não tem uma direção, qualquer caminho lhe parece bom. Mas lembremos-nos, há caminhos que parecem que são bons, mas o fim é a morte. O dito popular é: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece bonitinho é pra gente. Nem tudo que o outro faz, devemos fazer. O Evangelho não é um parquinho de diversão. O Evangelho é uma caminhada, é uma vida, é uma entrega, é uma essência, é a essência. É a transformação que todos nós precisamos. A mudança da concepção, a entrada daquilo que chamamos, sim, daquilo que põe dúvida à verdade, trouxe no arraial de Deus o entendimento que eu posso fazer aquilo que eu desejo fazer, e não necessariamente o que a palavra diz que eu tenho que fazer. É como uma casa que precisa construir os alicerces, construir as paredes, construir as cintas, botar a laje, embolsar, fazer elétrica, colocar os acabamentos, botar portas para entrar. Se você seguir o projeto, primeiro, a primeira coisa, segunda, a segunda coisa, terceira, a terceira coisa. Mas o lindo é nós estabelecermos o que tem que ser primeiro, o que tem que ser segundo, e o que tem que ser terceiro. Porque quando nós achamos que podemos fazer tudo ao mesmo tempo, dá bom, a gente chega ao lugar algum. Não, eu estou todo endividado, mas eu também tenho que investir em algumas coisas. Eu também tenho que comprar outras coisas. Espera aí, escolhe o que você quer fazer. Não sei você, mas para 99,9% da população, a realidade de contar o salário no final do mês é a nossa realidade. Para lá uma
uma coisinha minúscula da população que eles podem fazer, manter a vida tranquila, e ainda sobra muito dinheiro para fazer várias coisas. Mas se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, vai dar certo? Não dá. Você até enxerga o que tem que fazer, mas se você não tem uma direção, qualquer caminho parece bom. O ponto é que tem caminhos que parecem que são para a vida, mas no final é morte. Por isso, segunda verdade, se permita ser liderado para se tornar um líder e também liderar essa geração. Não resista. Se identificar que é de Deus, é mais ou menos Josué. E aí, Josué, o que você faz aí no arraial do povo de Deus no deserto? Ah, é fácil. O quê? Meu nome é Josué, filho de Nun, e eu sou servo de Moisés. Mas como assim? O que você faz? Não, eu sou servo de Moisés. Mas o que você faz? Eu sou servo de Moisés. Quando tem lá umas cidades a conquistar, ele manda eu ir, eu vou. E a gente conquista pela graça de Deus, misericórdia do Senhor. Mas quando ele tem que subir também ao monte, eu acompanho. E quando ele tem que ir para a tenda, eu também estou lá junto. E quando ele precisa estar mais isolado em alguns lugares, eu estou do lado dele. Então quem é Josué? Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Você é muito bobo. Olha quanta coisa boa. Você poderia estar liderando, você poderia estar comandando algumas tribos, você poderia estar ganhando recursos em cima disso, e você quer ser servo de Moisés. Só tem como nós discipularmos se nós formos discipulados. Mais à frente, quem Josué se tornou? Os que estão lendo a Bíblia aí. Né? Que leitura gostosa que foi o livro de Josué. Agora estamos em 1 Samuel. Ontem fechamos 1 Samuel capítulo 15. Foi ontem 15. Hoje é 16, 17, 18 e 19. Que leitura gostosa. Josué se tornou, depois de Moisés, o maior conquistador do povo de Deus, povo de Israel. Por quê? Porque ele estava ali aos pés de Moisés. Jorge Linhares diz que o ministério dele só tem sucesso porque um dia ele se submeteu a uma liderança, e hoje ele é muito honrado por isso. Onde eu quero chegar? Quer seja na igreja, quer seja em casa, quer seja no trabalho, só tem uma forma de nós crescermos, é sendo liderados para depois então liderarmos. É discipulado. Essa geração, terceira e última, está, no caso, perdida, como em Juízes capítulo 21, versículo de número 25. Porque lhe faltava rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Mas essa geração precisa ser liderada. E terceiro e último lidere essa geração. Lidere essa geração. Existem pessoas que precisam demais, mas demais, receber uma direção de vida. Mas o livro de Juízes, quando estávamos lendo, é bom relembrar disso, o povo sofria por desobediência. Vinha um povo que se levantava e arrasava com eles. Aí eles se voltavam para o Senhor. Deus levantava um líder que os liderava
os liderava para se libertar, para que houvesse a libertação daquela opressão que estavam vivendo. Quando estavam livres da opressão, sabe o que o povo fazia de novo? Vacilava mais uma vez. E olha que coisa linda, era sempre assim. E fulano morreu, partiu para o Senhor. E o povo, mais uma vez, desobedeceu ao Senhor. Aí eles percebiam que a coisa tinha ficado feia, se voltavam para Deus. Deus levantava o líder. O líder botava a casa em ordem. O líder morria, aí vinha de novo a narrativa. E o povo, o povo mais uma vez desobedeceu ao Senhor. Precisamos liderar essa geração, mas não é com invencionismos, é com a palavra, é com vida com Deus, é com oração, é com entrega, é com verdade. Lidere a sua casa. Se a sua casa está como esse versículo, cada um faz o que quer, peça misericórdia ao Senhor, se ajuste com Deus, pede uma direção, fala, Senhor, qual é a sua direção para a minha casa? Me mostra, Senhor, me dê essa direção, porque parece que cada um está fazendo o que lhe parece bem, mas esse parecer bem não está edificando ninguém, ao contrário, está criando rivalidades, está criando guerras, está criando desentendimentos, está criando afastamentos. Não pode ficar dessa forma. Dá minha palavra certa, que não desperte resistência, mas que gere unidade dentro do meu lar, que gere perdão, que gere restauração. No meu negócio, com o meu sócio, na minha empresa, com o meu patrão, Senhor, me dá direção, eu não posso perder esse emprego, mas o homem está me perseguindo. Então pode ser, Senhor, que eu esteja fazendo alguma coisa errada, me mostra, e se não for comigo, me dá a palavra certa para eu, em sabedoria, conversar com fulano, ciclano, e falar assim, olha, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, eu não pretendo perdê-la, mas eu estou sentindo um tratamento tão diferente, eu errei em alguma coisa contigo? Me fala pelo menos o que eu errei. Eu tenho aprendido que a humildade, ela nos eleva, né? Parece que a humildade precede a honra. E a gente às vezes precisa só se achegar. Não coloque culpa em ninguém. Vai você para o joelho e fala assim, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Eu estou fazendo as coisas ao bel prazer, mas não é assim, Senhor, me dá a direção. Uma casa dividida não subsistirá. Fazendo referência ao texto bíblico que diz, o reino dividido não subsistirá. Uma empresa dividida não subsistirá. Uma igreja institucionalizada dividida não subsistirá. Levante-se. Levante-se sabendo o caminho. Levante-se para ser liderado e para liderar. E levante-se para liderar essa geração. Mas liderar como? Através da palavra, através da oração, através do entendimento. Jovinhos, eu vos amo, como diz João, filhinho, vos amo, vos escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. Falo isso com amor enorme, não percam tempo com aquilo que não edifica. Pode ser que aos 35 anos eu estou mais seletivo, mas sabe quais são os pastores que hoje eu paro para ouvir? Aqueles que têm cães brancas. Os antigos sabem o termo que eu estou usando. O que significa cães brancas? O Marcão está chegando lá. As cães brancas.
E como assim, pastor? Que tem muita gente cães brancas que faz besteira. O que significa isso? Que tem cães brancas, mas que tem uma experiência de vida incomum. Com o pastor, estou aprendendo a ouvir aqueles pastores que já têm caminhada, sabe, irmão Matos? Aqueles de 20, 30, 40 anos, que são pastores. Meu foco são esses homens que falam assim, ó, pelo cansaço da idade, assim, ó, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Mas que tem palavra, tem vida. Acredite, o emocionalismo pode ser bonito para nos fazer chorar no momento, mas o que nos mantém de pé é a palavra, é o alimento sólido. Entende isso, filhinho? É alimento sólido. O invencionismo é legal, mas pode ser que o invencionismo só esteja tirando essa geração do foco que ela deveria estar. Tirando-os do caminho que eles deveriam estar. São tantos jovens que lotam os estádios. Eu prefiro que eles fiquem no estádios mesmo. Prefiro ir lá do que no mundo, mas pense bem. E termino. Estava numa mentoria da Rede Espírita essa semana, aí o pastor Carlito, ouça essa, Marcão, o pastor Carlito falando aqui, natural do Rio de Janeiro, Letícia, ele falou uma palavra que aí o pastor daqui da Venda Velha falou assim, olha, lá em São João de Meriti nós temos mais de 50% da população cristã. Aqui em São João de Meriti é o local que tem, por metro quadrado, é o local que tem mais pessoas no Brasil inteiro. E é o local que tem um dos maiores índices de violência, de fome, de famílias desestruturadas. Aí, ouvindo ele citou algo que me fez lembrar de uma aula no seminário, que avivamento, um verdadeiro avivamento não são quando igrejas começam a ser abertas, é quando cidades começam a ser transformadas. Entenderam isso? Avivamento não é multiplicação de igreja. Avivamento é quando os bairros começam a ser mudados. Sabe quando eu vou acreditar que São João de Meriti está vivendo um avivamento? Quando eu passar a vir para a igreja às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, e não ver uma alma ali naqueles bares na prefeitura. Aí eu vou falar, está queimando o fogo de Deus aqui nesse município. Lideremos essa geração. Termino dessa forma, fazendo 2 convites. Pode ser que você que esteja aqui ou em casa tenha conhecido Jesus, mas nunca tomou uma atitude de fé de dizer, eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Pode ser que essa manhã seja a manhã de você tomar essa atitude de fé. Segundo, pode ser que como filho pródigo, você decidiu andar conforme o que você pensava, decidiu ser líder de si mesmo e literalmente subtraiu a liderança do Pai Celestial na sua vida, e você disse, me dê a minha herança que eu vou curtir a vida. E no curtir você perdeu tudo e ficou lá até junto com os porcos e não comeu, mas deu vontade de comer até a comida dos porcos. E hoje você decide tomar uma atitude de voltar para casa, sabendo que lá na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu. Pode ser que nessa manhã a sua atitude seja para voltar como um filho pródigo. Então eu quero orar com você e por você. Se há alguém aqui no nosso meio que está tomando essa atitude, ou reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, ou voltando como filho pródigo, faça o sinal, porque eu quero orar com você. Eu quero falar com Deus com você. Eu quero realmente orar. Há sentido em nossos encontros, porque nós nos reunimos aqui, celebramos ao Senhor, mas nós saímos para viver a vida que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E é com vocês isso. Começa a partir de nós. Vamos ficar sobre os pés? Você pode?